até dá para entrar aqui. Que espinho na carne seria esse de Paulo? O que é que as escrituras dizem? Quem enviou o espinho na carne? Deus. Satanás. Satanás, né? Abra as escrituras aí. Satanás. Por isso, 2 Coríntios 12, 7. Paulo passa o tempo todo lutando contra a carne, porque a carne não se converte. Sim. Leia aí para você ver que é Satanás que enviou. Deixa eu ver. Tá. Ele está falando de um homem que foi glorificado, porque se quiser gloriar-me não serei, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Mensageiro de quem? De Satanás, a fim de não me... Mas foi-me dado, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, vírgula. Foi dado a ele o espinho na carne, mas ele não está falando quem deu o espinho na carne. Não diz depois não, hein? Não, diz, a saber, um mensageiro de Satanás. Então, não está falando de algo que acontecia com ele? O que é que está dizendo aí? Um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Então, foi um mensageiro de Satanás. Agora, o que acontece é que em todo problema, né, Deus usa para nosso bem. Inclusive, uma parte até que eu acho bastante curiosa, que as pessoas acham que isso foi mandado por Deus, quando as escrituras dizem claramente que foi enviado por Satanás. Então, mas é um texto aqui, pastor, que não foi enviado por Deus para que ele não se exaltasse das grandezas de revelações que ele recebeu, porque nesse verso aqui ele vem falando o que aconteceu com ele. Ele foi levado até o terceiro céu, né? Viu coisas inefáveis que não foi lhe permitido contar, e logo no verso 7 ele fala: para não me exaltar por essas grandezas de revelações que eu recebi, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Ele não está falando que foi dado um espinho na carne e não está falando o que acontecia com ele na sequência? Mas está dizendo, mas também está dizendo aí que foi um mensageiro de Satanás. Então, isso aqui é sequência, não é? A saber. Ou seja, para que você entenda o que é um mensageiro de Satanás. O que seria especificamente esse espinho na carne, então? Um mensageiro de Satanás. Para muitos é o Satanás colocando um sentimento de culpa nele por ter sido perseguidor dos cristãos. Para muitos foi isso, para outros eram questões físicas. Cada um diz uma coisa. O que o texto diz é que o mensageiro de Satanás. O que não quer dizer que Deus não possa se usar das desgraças para bens proveitosos. Deus pode fazer isso. Mas Deus não envia desgraça. E nesse caso não é nem interpretativo. É claro, está escrito aí. É um mensageiro de Satanás. Eu não tinha parado para pensar. Eu não estou interpretando, eu estou lendo. Ou na sua Bíblia aí não diz não, mensageiro de Satanás? Sim, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então, e na visão do Senhor, o que seria esse mensageiro de Satanás? Na minha esse visão, espinho na carne. Na minha visão pessoal, na minha visão, era a ideia da culpa. Porque Paulo foi o maior perseguidor de cristãos. Paulo perseguiu os cristãos de Jerusalém até um determinado ponto em que Jerusalém não era mais o único lugar que ele queria fazer isso. Ele expandiu a sua perseguição. Aí foi para Damasco. Na estrada para Damasco ele teve o encontro com Jesus. Que inclusive Jesus, quando encontra Paulo, diz: Paulo, por que me persegues? Paulo nunca havia perseguido Jesus. Mas perseguiu os cristãos. Então o que é que Jesus está dizendo? Aquele que persegue o cristão, persegue o próprio Cristo. Ali Paulo se converte. Então essa culpa de ter sido responsável pela perseguição dos cristãos em Jerusalém, não só em Jerusalém, mas fora de Jerusalém, na minha opinião, você está perguntando uma opinião que não está clara, que é mensageiro de Satanás, está claro na Bíblia. Agora, o que era o espinho, na minha opinião, esse sentimento de culpa. E não foi enviado por Deus, foi enviado pelo próprio Satanás. Vamos ler de novo aí, irmão. Aqui ficou um pouquinho. Então lê de novo aqui, aí. Ó. E para que eu vou pegar uma outra tradução aqui. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui. Para evitar que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi me dado um espinho na carne. Essa aqui está mais claro do que a própria outra, né? Um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Mas, homem, você está escolhendo a tradução, está piorando a situação. Então o espinho na carne não foi dado por Deus. Foi... Não é o que a letra diz. Foi o não, próprio... não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente que foi enviado por Satanás. Mas Deus permite que Satanás coloque em nós um espinho na carne? Tudo o que acontece no mundo, Deus permite. Mas nem tudo que Deus permite, Deus quer. Por que Deus permite algo que Ele não quer? Porque nós somos criados como seres maduros moralmente. Se
nós só pudéssemos fazer o que Deus queria, nós não seríamos maduros moralmente. A maturidade moral está diante da possibilidade do erro, nós escolhemos o acerto. Diante da possibilidade de fazer o injusto, nós escolhemos fazer o justo. Diante da possibilidade de fazermos o errado, escolhemos fazer o certo. Diante disso é que nós somos maduros moralmente e, portanto, feitos à imagem e semelhança de Deus. Senão nós teríamos uma ética robótica. Esse mundo é desgraçado. Satanás está ao nosso redor, tentando nos atacar. Mas nós que somos filhos de Deus não devemos ter medo disso. Devemos nos posicionar. Agora, há situações que o Satanás ataca. No caso de Paulo, certamente era essa aí. Muitas pessoas que se convertem em situações perversas, como, por exemplo, vêm de impureza sexual, às vezes ficam sendo atacados com Satanás com aquelas situações. Ele tem que se posicionar. Sai daqui, Satanás. Minha mente não vai ser um campo de batalha em que você vai vencer. Então o espinho na carne seria uma espécie de fraqueza. Isso nós estamos falando, não está claro nas Escrituras o que é o espinho na carne. O que está claro nas Escrituras, quem enviou foi Satanás. Se você me perguntar a minha opinião, como você fez, eu digo para você, na minha opinião, é esse sentimento de culpa. Porque muitas vezes, irmão, nós vemos pessoas que chegam a nós com a percepção de que Deus perdoou a culpa delas, mas elas não se perdoam. Então a falta de auto-perdão é um ataque, uma área que o Satanás ataca muito, porque a falta de auto-perdão é terrível. E quando a pessoa sabe que Deus perdoa, mas não se perdoa, ela está se colocando como um tribunal superior ao próprio Deus. Então a pessoa tem que se posicionar. A nossa batalha real na terra é de fé, é de posicionamento. Quando nós nos posicionamos em Cristo Jesus, pode vir Satanás e pode vir a fila dos diabos dele, um atrás do outro. Que eles é que tem que ter medo da gente. Não é a gente ter medo deles, não. As portas do inferno não prevalecerão. Não, é lógico, Deus, Criador dos céus e da terra, em seu Espírito habita em nós. Agora existem esses ataques contra os quais nós temos que nos posicionar. Agora, pelo amor de Deus, se for dizer que esse espinho foi enviado por Deus, vai fazer o que com esse texto? Mas